Bem, mas você entende que a corrupção é um problema do Brasil, ela né? é endêmica, né? Ela existe, sim. E quem que é o responsável por ir atrás dessas coisas? É a Procuradoria-Geral da República. Quando as provas contundentes são tem apresentadas. muitas provas contundentes que já foram apresentadas há anos. Tem que ser provas contundentes. Senão, mas tem, cara, tem essas provas. Tem. A gente tem a Polícia Federal e a gente tem um monte de cara, a gente tem um monte de cara que a gente sabe que tem o curso sujo e com certeza tem informações. A verdade é, ele colocou um cara que é o cara legal pro sistema, porque ele não vai abrir a caixa de Pandora, que a Lava Jato tava começando a abrir e foi um problemão que eles tiveram que arrumar, entendeu? Então, a posição do Procurador-Geral da República é fundamental pra gente resolver o sistema. E o Bolsonaro tendo colocado lá um amigão do sistema, ele comprou poder político pra ele, foi por isso que ele colocou, mas ele também condenou a gente não resolver o problema da corrupção no Brasil. O Aras, pela sua percepção, é do sistema. Claro. Como é que o sistema quer destruir o Aras o tempo inteiro? Eu não vejo, não. O que é isso? Vai pedir impeachment do Aras, o Aras tem que ser preso, a imprensa já batendo no Aras muitas vezes. Você não acompanha isso, não? Eu não vejo muito o Aras aparecendo na jogada. Eu vejo ele em vários momentos como um cara que tá até se posicionando contra, cara. Eles vão pra cima dele durante o governo Bolsonaro, quando ele não fazia exatamente o que o STF queria, o que a imprensa queria em vários momentos, ele aguentou o tranco lá, cara, pediram impeachment, falaram que ia colocar ele em inquérito, pediram pra colocar ele no inquérito, acho que foi o Randolph, se não me engano. Em vários momentos se considerou colocar o Aras no inquérito, porque o inquérito é da fake news. O cara que é contra o sistema é atacado pelo próprio sistema dessa forma, constantemente. Mas não foi posto no inquérito. Aí eu vou te falar, para apresentar alguma coisa hoje no Supremo Tribunal, e como ele tá lá, ele tá falando de foro privilegiado, certo? Você tem que ter provas inconfundíveis, inquestionáveis. Cara, o STF libera uma pessoa que é presa com toneladas de cocaína dentro da própria casa. Então você vai apresentar alguma coisa que não tenha provas inconfundíveis? O STF libera gente que tem a filmagem do cara pegando dinheiro e pondo no bolso. Ele vai lá e libera. Tem que tentar, né? O STF libera um cara que tem 400 e tantos anos de prisão por corrupção, ele vai lá e libera. Então é o seguinte, pra você apresentar por um sistema, é que nem eu converso com a polícia militar muitas vezes assim, cara, Gustavo, eu vejo um cara ali, às vezes, fumando crack, eu não vou prender ele, não. Ou eu vejo que o cara cometeu um furto qualquer, saiu correndo, eu vou sair correndo atrás, eu levo esse cara na delegacia, ele sai antes de mim. Eu fico lá respondendo relatório e o cara vai embora. Então parece que eu tô enxugando gelo. Sim. Então nós estamos falando, cara, existe um sistema? Existe. Esse sistema, ele está feito hoje para ser impune, para os criminosos, né? A não ser as tiazinhas do Zap. Se a tiazinha usar botar um joia no grupo do WhatsApp, ela passa o resto da vida presa, né? Se ela estiver passeando pelo Planalto num dia qualquer e tal. Só que por isso que eu acho que em vários momentos ele não leva à frente, porque ele fala, cara, com esse grupo que tá lá, eu sei o que eles precisam, os requisitos que eles querem, com isso que eu tenho aqui, não adianta eu levar. Eu só vou criar inimigos. Eu levo lá, eles não vão aceitar, e essas pessoas que eu levei lá vão me perseguir. E muitas dessas pessoas, às vezes, estão junto com aquela galera de lá. Então, só que se o Bolsonaro tivesse colocado um procurador pica lá, e falado assim, ó, tamo junto, vamos pra cima, vamos resolver essa porra, que é o que tem que acontecer. Não importa se não dá pra acontecer, e eu entendo que todo o sistema que a gente vive, mas o que tem que acontecer é isso. Se a gente não fizer isso, não resolve. Enquanto a lei não for respeitada, vamos ter esse país de mentira aqui que a gente tá brincando, entendeu? Então, quando o Bolsonaro não toma essas decisões corajosas e ousadas que ele prometeu que faria, eu não tenho como elogiar isso, entendeu? E é por isso que ele perdeu, entendeu? Não dá pra jogar junto com o sistema e acreditar que você vai vencer ele. A partir do momento que você cedeu para regras do sistema, você virou mais uma peça e peças são manipuláveis. E ele perdeu o saiu fora. É uma maneira diferente de ver as coisas. Eu acho que ele... A gente estava falando mais cedo da questão do Lula, né? E o Bolsonaro entrou. Na minha percepção é o seguinte, o Bolsonaro foi um hiccup, foi como é que fala? Um fluke que aconteceu que ninguém pensava. Por que o sistema agora voltou todo a apoiar o Lula? Você fala, o sistema apoiava, depois não apoiava. Por que ele voltou pro Lula agora? O Bolsonaro não fazia parte do processo. O processo era tirar o Lula e botar na época era quem? Serra, botar um PSDB. Era a época do PSDB. Daí o povo surta, revolta, descobre, as entranhas são expostas do que acontece, e a gente coloca um cara que sempre foi contra o sistema. Cara, o Bolsonaro só chegou onde ele chegou porque ele era contra o sistema. Meu, se você é deputado há 30 anos, você não é contra o sistema porra nenhuma, meu irmão. Desculpa, você não é. Você não é. O ministro, o presidente do STF fala, todo partido estava no mensalão, todo partido votou de acordo com o mensalão, com exceção de um, e ele odeia o Bolsonaro, tá, o Joaquim Barbosa, com exceção de um deputado que não votou do jeito que o governo mandava. Quem era esse deputado? Bolsonaro. O
Do Bolsonaro, muitas vezes, ele era tão rejeitado ali dentro, tão rejeitado, que ele falou isso em vários momentos. Às vezes ele tinha um projeto de lei que ele queria apresentar, que ele sabia que se fosse no nome dele, ninguém nem ia levar em consideração. Então ele pedia para um colega, você pode apresentar esse projeto de lei, por favor, no seu nome? Porque se eu pôr no meu nome, ninguém aqui vai aceitar. Ele morre na saída. Isso é ser contra o sistema. Lá dentro ele não era... Ele nunca fez parte do sistema. Ele foi 30 anos de um cara que não fez parte do sistema. E eu vou te falar, é onde eu tenho uma certa admiração, porque é difícil você conviver ali naquele ambiente sem ser parte do sistema. Porque cara, você tá sozinho. Você só tem o povo lá no Rio de Janeiro mesmo, né? Que ele sempre foi votado lá, ele sempre foi bem quisto quando ele andava e tudo mais. Mas ali dentro é horrível. E não tem como, cara. O Bolsonaro chegou onde chegou porque ele era contra o sistema. Mas eu não acho que para ele lutar era contra o sistema, ele bateu demais de frente. Esse foi o erro, ele bateu de frente, o sistema se ergueu e falou, opa, peraí. Não, você tá querendo ameaçar. Por que o volume hoje das coisas está bem pior? A gente estava num processo de destruição da democracia gradual. É que nem um sapo na água fria que vai esquentando. Já viu aquele? Sim. Ele morre cozido. Estava num processo gradual, imperceptível. Ia acontecer que iria levar, sei lá, mais 10, 20 anos, a gente já está tão sem direitos quanto o povo da Venezuela, talvez. Daqui uns 10, 20 anos. A gente estava aceitando cada liberdade nossa que era retirada, a gente ia aceitando. Quando acontece Lava Jato, aí vem a internet, aí derruba a Dilma, a gente coloca o Bolsonaro, porque aquele momento as entranhas foram expostas, a gente viu, cara, isso aqui é podre demais, a gente tem que botar um cara casca grossa que chega na voadeira e tudo mais. A gente colocou esse cara, a reação, o mecanismo de defesa do sistema, os anticorpos do sistema caíram de tal forma em cima que agora ele foi retirado e eles já esqueceram esse trem do gradativo. Eles já não estão mais naquela coisa, não, vamos tentar devagarzinho. Fala, não, surgiu uma ameaça, essa ameaça foi real, o povo já percebeu, então não vamos fazer nada às escondidas não. Bora meter o pé na porta, vamos acelerar esse processo para a gente chegar logo onde a gente quer, acabar com a liberdade, ninguém falar mais nada. Eu acho que o Bolsonaro, de certa forma, aí eu falo para você, ele acelerou o processo.